pódios. Não sei mais de 11, né? Do jeito que está a tecnologia hoje, capaz que esteja até dos automóveis, né? Muito bem, então nós estamos contentes de estar aqui novamente com vocês. Não sei se a sensação é a mesma, mas agora nós estamos ligados com o plano espiritual, né? É uma maneira que a gente tem de nos colocar agora com mais positivismo, agradecendo a Deus, e agora nós estamos fazendo um contato espiritual realmente com nossos amigos, os nossos protetores da nossa casa. Então, antes de iniciar a nossa palestra, nós temos os recados de praxe, né? As nossas atividades durante toda a semana, segunda, terça e quinta, a partir das 20 horas. Quarta-feira nós temos o nosso trabalho também, a palestra, os passes, na quarta-feira, às 14 horas. Aos sábados, às 17 horas e domingo, às 10 horas. Também com a evangelização infantil, que enquanto o pessoal, os pais estão aqui assistindo a palestra, as crianças são encaminhadas para a orientação já evangélica, já na infância, para que essas crianças já tenham já uma luz no seu caminho, com referências às coisas do Espírito, né? Embora elas não entendam, mas aos pouquinhos elas vão entendendo. Plantão de atendimento segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15, sábado a partir das 16h30, domingo a partir das 9h30. Nosso trabalho social, nós distribuímos a todo segundo sábado de cada mês as 60 cestas básicas às famílias aqui cadastradas, né? Então, as pessoas que queiram nos ajudar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, nós agradecemos. E nós vamos formando, então, a cesta, e à medida que nós tivermos uma maior condição, nós podemos, talvez, cadastrar mais famílias, que o número de pessoas que procuram é muito grande, né? E a cada 15 dias também nós estamos fazendo a distribuição de lanches aqui para os moradores de rua, esse pessoal que mora aqui perto do metrô, ou mora mesmo nas ruas, né? Então eles recebem um alimento, uma palavra amiga, ficam muito contentes, e o pessoal que trabalha nessa tarefa também se sentem bastante realizados, bastante gratificados. As pessoas que querem conhecer esse trabalho serão bem-vindas também, podem estar aqui conosco, cada sábado sim, sábado não, esse trabalho é realizado. Bom, a viagem não tem, né? Já está tudo certo. Está programada uma viagem para o fim do ano, agora em novembro, mas pelo jeito o ônibus contratado já está lotado, né? Está muito bom. Então, nós vamos nos recolhendo, agradecendo a Deus nosso Pai, mentalizando Jesus, nosso mestre, da forma como cada um de nós está acostumado a fazer, agradecendo ao nosso anjo guardião, aos espíritos amigos, aos espíritos familiares, agradecendo esses trabalhadores da Seara do Cristo aqui da nossa casa do caminho, que já se fazem presente, aliás, bem antes da nossa chegada aqui, preparando o atendimento, fortalecendo as nossas defesas. Estão todos conosco. Muitos irmãozinhos nossos também comparecem para o aprendizado da noite. Muitos irmãos vêm também receber o seu tratamento pelo lado espiritual da vida, estão aqui junto com nossos médicos espirituais, com todos os trabalhadores que conhecem o programa, o processo de cada um. Então estão aqui conosco essa noite também. E nós, por isso, durante as vibrações, nós pedimos que todos nós estejamos participativos, com nossos pensamentos elevados, para trabalhar, atuar diretamente na caridade, porque nós podemos transmitir a esses irmãos os melhores fluidos, as melhores energias para a sua recuperação também pelo lado espiritual. E assim nós agradecemos a Jesus, agradecemos em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, que nos concedeu a vida, que nos concedeu a oportunidade do crescimento, do progresso espiritual e moral, para que nós possamos estar aqui mais uma vez com esse aprendizado que se renova toda semana. E assim então nós vamos voltando a esta sala, vamos pedir a todos que prestem bastante atenção no tema da noite, que é um tema do livro de Linha de Luz. Somos de Deus, realmente nós todos somos de Deus, que é o nosso Criador. Então esse tema vai ser colocado pelo nosso companheiro Caetano, e vamos prestar bastante atenção. Depois, alguma dúvida que surgir, o Caetano vai estar aqui para dirimir essa dúvida, e nós vamos trocar uma ideia com ele. Muito bem. Caetano, seja feliz. Né? Até mais. Muito boa noite a todos.
Que a paz de Jesus seja em todos os corações dos meus irmãos aqui presentes e também daqueles que nos acompanham pela internet, bem como de todos os irmãos espirituais que também frequentam nossa casa e que já estão aqui, aguardando os trabalhos da noite. Vamos abraçando especialmente os nossos mentores amigos, os nossos guias e também os nossos guardiões. Agradecendo toda a sustentação, todo o carinho que esses amigos espirituais nos dedicam diariamente. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma casa de caridade sempre aberta, democrática, a todos aqueles que buscam entender um pouco mais o Evangelho de Jesus. E hoje o texto é de Emmanuel. Para quem não conhece, Emmanuel é um mentor espiritual de alta estirpe, que orientava e trabalhou muito tempo com Francisco Cândido Xavier. Acho que todo mundo ouviu falar de Francisco Cândido Xavier, um irmão nosso, que há bem pouco tempo esteve encarnado conosco, e que muito fez pela divulgação da doutrina no nosso país e no mundo inteiro. Então, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. Escreveu vários livros, e um deles é esse aqui, o Vinha de Luz. O trecho de hoje foi extraído do Evangelho de João. Está lá em João, versículo 4, capítulo 6, quem quiser pode conferir. E está escrito justamente isso: nós somos de Deus. E Emmanuel escreve um texto chamado Somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. O Emmanuel já inicia o texto, lembrando que, dada a nossa condição evolutiva, nós ainda não participamos das alegrias celestes, nem pertencemos às altas esferas celestes. Somos espíritos medianos, a caminho da evolução. Daí, o nosso entendimento ainda é pequeno das leis que governam o mundo. A nossa capacidade de entender Deus é limitada, e às vezes nos angustiamos, porque não conseguimos realmente apreender toda a ideia de Deus. É isso que ele está nos lembrando aqui. E nesse processo somos muitas vezes levados para os caminhos negativos da vida, muito mais do que para os positivos. Por quê? Porque todos nos reconhecemos ainda viajores da evolução. Estamos caminhando, estamos evoluindo. Apesar de nossa origem divina, continua Emmanuel, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Embora reconhecendo que o Pai é a nossa origem, que Deus é o nosso Pai e é o Criador, a nossa origem, ainda existe uma grande separação. Como eu citei, a gente ainda não conhece, não consegue conceber adequadamente a ideia de Deus. Daí a dificuldade de entender as suas leis, às quais estamos submetidos. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. E realmente, como criaturas imperfeitas que somos orgulhosos. O orgulho se reflete em todos os nossos ser. Ele matiza todo o nosso ser. As cores do orgulho estão em toda a humanidade encarnada nesse planeta, ainda. Então nós somos orgulhosos por quê? Porque pensamos que sabemos. Ao pensar que sabemos, nós nos colocamos acima, muitas vezes a querer até acima de Deus, né? Os cientistas se colocam muitas vezes acima de Deus. Nós também. Muitos religiosos também são picados pelo orgulho, se colocam acima dos irmãos aos quais ele devia orientar. O egoísmo encarcera-nos o coração. O egoísmo, gente, é uma coisa que anda de braço dado com o orgulho. Todo orgulhoso é egoísta. Por ser orgulhoso, ele quer ser o primeiro. Ele quer realmente aparecer no primeiro plano. E aí aparece outra erva daninha no seu coração, desenvolve-se no seu coração o egoísmo,
que é essa coisa de querer tudo para si, sem ver que faz parte de uma humanidade, faz parte de um todo. Isto é egoísmo. Primeiro, olhar para ele, depois, sobra tempo, ele olha para o resto da humanidade, não é isso? A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A vaidade, temos aqui, orgulho, egoísmo, vaidade. Então ele está enumerando características, qualidades, que nesse nível evolutivo que nós estamos, nós ainda cultivamos, ainda convivemos com isso, com orgulho, com egoísmo e com vaidade. Então a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo, indébito, ou seja, indevido, buscando afastar-nos da realidade. Porque a vaidade, ela obscurece a nossa capacidade de visão, né? Aliada ao orgulho, que já é aquela coisa, né, eu sou o tal. Junto com o egoísmo, que primeiro eu, antes de mais nada, e depois a vaidade, que vem daquele lustro final, aquele verniz que fica brilhando, né? Realmente, colocando em nós uma parede, blindando toda a nossa visão do todo, né? Cegando-nos, criando ilusões. Um dia eu vi aqui uma palestra sobre a ilusão. Então, o que cria ilusão no ser humano? É isso, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Por quê? Cria um tapume, faz uma proteção, e a criatura vive numa redoma, iludido, né? Várias coisas. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Outro dos nossos males, a vaidade, a ambição campeia no mundo. Vamos lembrar que a Terra, a humanidade hoje, é eivada, é dominada pela ambição inferior. Porque não é proibido ter ambição. Se nós não tivermos ambição, a gente não caminha, né? Mas o que a gente tem que evitar é o exagero de ambição, o excesso, né? E o mundo hoje, você vê a ambição campeando em todos os setores da sociedade. Não vou nem citar aqui. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Não é verdade? A gente pega o nosso orgulho, esse pacote, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a ambição, e quando a gente não consegue, quando a gente acha que o mundo está contra nós, quando a gente acha que Deus está nos castigando, que Deus esqueceu de nós nos refugiamos aonde? A revolta. A gente não para imaginar que ainda somos criaturas imperfeitas. Não, nós nos revoltamos. O primeiro ato nosso é a revolta contra o nosso próprio Pai, que é amoroso, que é bom, que nos provê de tudo. Quando nós chegamos aqui, o planeta estava pronto. Não é isso? O planeta estava aí pronto. Nós recebemos a vida como dádiva. Os nossos pais estavam aqui nos esperando, de braços abertos, nos acolheram com todo carinho. E na primeira oportunidade, quando nos achamos gente, nós nos revoltamos. E o primeiro objeto da nossa revolta é o nosso querido Pai amoroso, Deus. A ansiedade fere-nos o ser, outra erva daninha. Quer dizer, juntando tudo isso, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa ambição, a nossa revolta, a gente embarca na ansiedade. A ansiedade é a inimiga do ser humano nos dias atuais. A gente junta todo esse pacote e quer tudo ao mesmo tempo. A gente acha que ele tem que ser feliz. A gente acha que essa coisa, hoje tem muito isso, a gente tem que ser feliz a qualquer custo. Nós temos que ser ricos, nós temos que consumir, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter... Nossa, eu tenho que conseguir isso, aquilo, aquele outro, não é verdade? Isso eu não consigo. Eu me revolto e crio esse veneno dentro de nossos corações, que é a ansiedade. Ela fica aqui dentro de nós, destruindo a gente, consumindo energias preciosas e enfraquecendo uma outra dádiva da misericórdia divina, que é o nosso corpo físico. A ansiedade
Os psicólogos já alertaram, os parapsicólogos também, está todo mundo alertando, os médicos, olha, gente, a ansiedade destrói, a ansiedade adoece, a ansiedade, ela realmente cria sérios problemas físicos, não é problemas só espirituais, não, são físicos. No campo espiritual a gente nem vai abrir, porque aí é outro imenso universo, não é verdade? Se a gente pega todo esse pacote aqui, se nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, com ambição desmedida, revoltados e ansiosos, nós vamos ter um séquito, uma multidão de outros irmãos nossos desamparados, que vibram no mesmo padrão, na mesma sintonia, e que vai nos acompanhar, porque nós estamos sintonizados. É como se nós ligássemos uma estação de rádio e estamos ouvindo a música que nos apetece. Né? Eles estão tocando a música que a gente quer, então ouvindo a música que a gente gosta, sintonizado. Então é um outro universo que a gente nem vai entrar aqui, vamos ficar aqui só no nosso mundinho. E julgamos, continua Emmanuel, e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Nessa síntese aqui, Emmanuel quer dizer o seguinte, gente, que nesse conflito todo, com todas essas coisinhas que a gente enumerou aqui, encarcerados no nosso egoísmo, enceguecido pelo orgulho, deslumbrados pela ambição e desvairados pela revolta e carcomido pela ansiedade, a gente se ilude achando que nós somos o nosso corpo, somos o que estamos vendo. A gente não percebe que nós não somos o corpo físico, que essas convenções que nós criamos para viver em sociedade são meras convenções para a gente viver em sociedade. Elas não são o fim em si, elas são um meio de evolução. Quando nós viemos para cá, para o planeta, quando nós pedimos novas encarnações, novas oportunidades para a misericórdia do Pai, nós assumimos um compromisso de desenvolver duas coisas. Desenvolver a nossa inteligência, através do trabalho efetivo, da utilização da nossa inteligência, em realmente projetar, construir, fazer coisas, tanto é que nós fazemos coisas, as casas, os edifícios, tudo que fazemos, estradas, aeroportos, portos, as indústrias, todos somos, é a nossa inteligência em ação, é o homem colocando a sua capacidade criadora, concedida pelo Pai, que também é força criadora, é a nossa colaboração já no plano para nós mesmos evoluirmos, avançarmos. Então a gente vem, esse é o primeiro objetivo. E o segundo é realmente nos descobrir que nós somos muito mais do que nós estamos vendo. E a gente esquece disso. O Emmanuel está lembrando que quando a gente incorpora esse pacote que ele botou aqui, nós esquecemos de tudo isso. E a gente fica focado numa irrealidade. Ou, quando muito, numa meia-verdade. Então a gente volta toda a nossa atenção para o quê? Para as coisas que estão materializadas, que estão condensadas, que tocam os nossos sentidos. Só que nós não somos só isso. Nós somos muito além. Como Emmanuel nos lembra aqui, nós somos, apesar de nossa origem divina, quer dizer, nós somos de origem divina. O que está atrapalhando a gente perceber isso? Esses obstáculos que ele enumerou aqui, que vamos repetir novamente para a gente gravar. Vamos lá, vamos repetir a lista. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a revolta e a ansiedade. Então esses são os nossos inimigos, que os nossos irmãos instrutores espirituais não se cansam, através das suas mensagens, de dizer, nos aconselhar que temos que combater. A nossa primeira luta é com nós mesmos. Porque esses cidadãos aqui, esse pessoalzinho todo que eu enumerei aqui, eles estão dentro de nós, não estão fora. E são eles que atrapalham, que obscurecem, que deturpam a nossa visão do todo, da vida real. E nos iludem, criando ilusões. Continua ele explicando. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação
essa separação, o material do espiritual. A gente acha que nós somos só materiais, não somos espirituais. Então, na maioria das vezes, demoramos no sombrio cárcere dessa separação, distraídos, enganados, cegos. Então, Emmanuel é claro, ele não usa meias palavras, ele vai no ponto. Quer dizer, acompanhado desses amigos que a gente já enumerou aqui, nós ficamos separados da nossa condição divina. Nós ficamos só metade. Nós ficamos só com a nossa parte material, achando que isso é tudo. Mas não é. Isso é só uma parte da nossa realidade. E aí, nós ficamos distraídos, iludidos com as cores, né, da matéria, enganados, porque a gente realmente busca felicidade, busca a satisfação pessoal e não encontra, porque nós estamos procurando um lugar errado, nós estamos sendo enganados e cegos. Como estamos cegos, não temos, criamos esse anteparo, não conseguimos ver, o que acontece com o cego? Ele vai tateando, e muitas vezes ele tropeça, cai, esbarra onde não deve esbarrar, não é isso? Demora-se, perde-se. É isso que acontece conosco. Ficamos tateando. E quantos séculos nós estamos tateando? Jesus nos alerta que nós somos trabalhadores da última hora. A nossa última oportunidade, porque está fechando o ciclo evolutivo do planeta, é agora. Por isso, o Espiritismo abriu um pouco o véu e os nossos irmãos, os instrutores espirituais, resolveram ampliar a nossa capacidade de entendimento e de conhecimento para que a gente raciocine, para que a gente recupere a lucidez e realmente retome o caminho que nós perdemos lá atrás. Há muitos milênios. Estamos nesse trabalho que Emmanuel está dizendo aqui, perdidos, cegos, distraídos, há muitos milênios. Então chegou o momento. Então a doutrina, ela se propõe a ser uma ferramenta útil no dia a dia, para a gente sair dessa letargia, sair dessa ilusão. Então não é palavras vazias. Mais uma vez aqui nós vamos repetir que o Evangelho de Jesus é um código de vida. Não é apenas um livro que nós colocamos no nosso criado mudo, às vezes para enfeitar, ou achando que é uma proteção mística, que só o fato dele estar ali eu estou protegido. Não. É para ser lido. É para ser lido, meditado e, se possível, entendido. Mas pelo menos lido. Não é? Contudo, a vida continua. Aí, Emmanuel, tem tudo isso. Nós estamos lá presos na nossa gaiolinha, né, de egoístas, revoltados, vaidosos, o que mais? Orgulhosos. A vida para? Alguma coisa vai nos esperar? Não. A vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Então, meus irmãos, é isso que realmente está acontecendo aqui. Vários instrutores descem para o planeta. Vários irmãos em vários setores da nossa vida descem para o planeta, descortinando novos descobrimentos, novas descobertas, novos ensinamentos, tanto na área da praticologia, da psicologia, da tecnologia, da ciência e da medicina, tudo. A vida continua. Se nós resolvermos ficar preguiçosos, como nós ficamos há um bom tempão, iludidos, cegos, problema nosso. A fila continua andando. Quem fica para trás? Nós, que não queremos despertar, que não queremos trabalhar, que não queremos ver que somos mais do que nós parecemos. Então, contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Olha, voltou aqui. Por que nós viemos aqui? Por que nós encarnamos? Para experienciar, para exercitar a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, ampliar nossa capacidade de entendimento. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, as encarnações, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Olha que lindo. A gente está meio preguiçoso, quando a gente insiste em se fechar nessas gaiolas, então, a gente se ilude com orgulho, com vaidade, com ambição, com ansiedade, blá, blá, blá. A vida chega uma hora e fala, ó, meu filho, você tem que caminhar. Aí ela vai usar os mecanismos que a vida dispõe, que a lei do pai amorosa dispõe, que é aí, a enfermidade, o trabalho, a dor,
a enfermidade, a morte. Não é triste uma criatura morrer e morrer sem saber que está, vai e volta, encarna, desencarna, encarna, sem saber que está encarnando, desencarnando, como os animais, né? Nossos queridos irmãos do reino inferior, do reino animal, que são assim, que eles encarnam, reencarnam sem ter consciência de si mesmos. Nós não, nós já temos consciência de nós mesmos, nós já sabemos, nós já pensamos, temos um pensamento contínuo. Então nós temos que realmente acordar para essa realidade, o quanto antes, para a gente caminhar, para a gente evoluir. Então, se a gente não caminhar por conta própria, vem a dor, a enfermidade, para nos despertar. É castigo? Não, não é castigo nenhum. São ferramentas que a vida utiliza para o nosso próprio bem. Porque senão nós ficaríamos estagnados, sei lá quanto tempo. Né? Vai saber quanto tempo estamos estagnados. Né? Agora que acordamos. Né? Pois é. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Quem são esses companheiros da jornada humana? O trabalho, a dor, a enfermidade e a morte. Olha só, não são coisas negativas. Já viram como é que Emmanuel chama de companheiros da jornada humana? Não chama de desgraças, né? Como nós normalmente denominamos, a nossa revolta, a nossa ansiedade, o nosso orgulho imbecil, né? A nossa vaidade incomensurável, a nossa ambição doida. Não chama de, meu Deus, que desgraça, fiquei doente, agora que eu estava rico, me aparece um câncer, pelo amor de Deus, o que eu fiz para Deus, aquela coisa. Não, é a enfermidade que vem ao meu irmão. O que tem feito a tua vida? O que você tem feito das benesses que Deus, Pai, em sua bondade, tem te oferecido gratuitamente? O que você fez? É um momento para parar, não é isso? Porque lá, com a enfermidade, corroendo o corpo físico, ele vai ficar deitadinho lá, tendo que ter assistência de outros irmãos, dependendo da caridade de outros irmãos, dos médicos, enfermeiros, né? De um parente, de um próximo. Aí ele vai, putz, sabia que tinha, né, esse mundo, que eu nunca olhei para esse lado. É assim que muita gente desperta. Vamos aqui fazer um break e meditar um pouco. Não é assim que muita gente desperta. Todo o irmão que passa por isso, ele não volta diferente depois? A gente não vê aos milhares de exemplos aí, tal, né? E gente boa, artistas, né? Gente que vivia enganado, iludido com a fama, com o poder, com as luzes, com os holofotes, com os fãs, né? Aquela coisa. Aí um dia, ele volta para a realidade, aí ele vai meditar, e ele, quando Deus dá a oportunidade para ele voltar, ele volta diferente. Está vendo? Vai falar que é uma coisa negativa? Não, é uma coisa positiva. Trabalhou a favor do espírito, e é isso que interessa. A gente tem que perder esse foco no corpo, como o Emmanuel lembra aqui. Nós não somos o corpo. O corpo é uma dádiva divina, é uma máquina divina, é um veículo de manifestação que só serve para esse plano. Quando nós encarnarmos, deixarmos o plano, não serve mais. É por isso que ele fica aqui, pertence a esse plano, né? Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Olha, aí nós vamos lembrar de Deus. Quem é que, quando fica doente, não lembra de Deus? Quem é que, quando tem uma dor de barriga, não lembra que existe Deus? Não é isso? Não precisa ser uma dor muito grande, não. Qualquer dorzinha. A unha encravada no pé, não lembra. Ai, meu Deus, que isso. Lembra, está vendo? Então, são companheiros nossos. Então, meus queridos, quando a gente estiver passando alguma dor, tiver que enfrentar alguma enfermidade, está num trabalho duro ali e tal, ou então até a própria morte, vamos nos lembrar que eles são companheiros, que a vida também coloca ao nosso lado para o nosso despertamento. E aí, vamos lembrar que nós somos mais do que nós aparentamos. Que também somos seres divinos, espirituais. Porque, lembra-se que Jesus falou, vós sois deuses, lembram? Isso aqui está sempre falando isso. Por que ele disse isso? Porque como psicólogo sideral que ele era, um dos maiores avatares que a Terra já conheceu, ele sabia de toda a nossa trajetória. Então ele sabia do nosso futuro. E ele sabia que nós íamos desenvolver e que tínhamos em nós um potencial de deuses. Tínhamos capacidade de Deus. E vamos ser deuses. O nosso futuro é sermos co-criadores com Deus. Portanto, meus queridos, a mensagem dessa noite é essa. Lembrar
que nós somos de Deus e vamos caminhar para Deus e vamos voltar para Deus. Se nós colaborarmos nesse programa, com esse despertamento que Emmanuel nos lembra, nos livrando o mais possível, o mais rápido possível de orgulho, vaidades, ansiedades, tentando nos centralizar, nós vamos fazer esse trabalho com mais facilidade, com mais rapidez. É como um aluno que vai para a escola. Se ele se concentrar nos estudos, obedecer aos professores, ir na escola, frequentar, ele chega mais rápido. Se ele não obedecer aos professores, não fazer as lições, não estudar, ele vai chegar mais depois dos outros, né? Repetir uns 3, 4 anos. O mesmo acontece conosco. Nós temos que nos conscientizar dessas realidades que o Espiritismo nos traz, que recupera e nos traz, para que a gente possa adiantar o nosso progresso espiritual. É isso. Não tem mais o que inventar. E quem inventa em cima disso, está inventando mesmo. Porque é só invenção, invencionice. E nós, como já estamos despertos, não vamos mais nos deixar iludir com essas invencionices, com essas ilusões. Vamos ficar com a simplicidade do Evangelho. Porque a gente tem essa mania, eles não acreditaram que é simples. Ah, não pode ser tão fácil. Não é verdade? Mas quem diz que é fácil, não é verdade? Quem já conseguiu realizar, aqui entre nós, nosso nível, estamos falando de nós, medianos, aqui encarnados, quem já conseguiu realizar o trabalho que o Evangelho propôs? A proposta evangélica. Bem poucos. Dá para contar uns dedos na humanidade encarnada. Então nós temos aí muito trabalho para fazer. Então não vamos nos iludir também nesse campo. Vamos encarar a realidade nua e crua. Nós temos muito trabalho a fazer. O tempo é agora. Ah, depois eu faço. Já que nós temos várias encarnações, então depois eu... Não. Tem que ser agora. Porque depois pode ser tarde. Como a gente lembra sempre, o planeta está evoluindo. A casa também está evoluindo. O planeta é nossa casa. A casa está melhorando. E quando se melhora uma casa, também tem que melhorar os moradores. Vamos nos esquecer disso. A gente vê aqui, nas nossas cidades mesmo, quando os nossos prefeitos aí se acham que tem que melhorar, vitalizar, eles chamam revitalização, né, da cidade, qual é o primeiro que eles expulsam? Né? Não são aquele pessoal que vivia no submundo ali e tal, não dá um jeito. Não, a coisa vai acontecer com o planeta. A casa vai melhorar, porque ele fala aqui que o progresso continua. Vocês viram aqui que ele falou claramente. Nada para, a vida continua, firme e forte. Então o progresso também é inevitável. Se nós não acompanharmos esse progresso, azar o nosso. Nós vamos com a casa condizente com a nossa condição e a terra continua o seu caminho. E aí nós ficaremos que nem os capelinhos, né, lamentando, né, o paraíso perdido e tendo que viver em mundos mais inferiores daqueles que nós já estávamos acostumados. Então é isso, meus queridos. Vamos ter isso em mente. Vamos lembrar que o Espiritismo ele traz essa mensagem assim, dessa forma mesmo clara, porque tem que ser assim. E procuremos não nos iludir, não nos esconder mais atrás de egoísmo, vaidade, ansiedade e essas coisas que só nos iludem e nos mantêm cegos, ok? Que Jesus continue em vossos corações e que Deus, nosso Pai, dê forças para todos nós conseguirmos angariar os conhecimentos e a coragem necessária para modificar aquilo que nós temos que modificar. Perfeito? Que a paz seja com todos. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Nós temos mais 5 minutos na pergunta, na colocação. Podem ficar à vontade, viu, gente? Aqui. Eles estão... Então nós vamos continuar, né? Nós temos que... Esse é um tema de abordagem até fácil, né? Porque nós sabemos que as dificuldades do mundo são próprias do mundo de expiação, né? Então as criaturas estão aqui vivenciando a vida, com a filosofia, esse espaço que nós temos, e sabemos que não são todas as pessoas que conhecem os pais, o conhecimento da espiritualidade, né? Mas todos nós sabemos, temos a consciência de que a vida dos espíritos superiores não está dentro. Deus é a nossa consciência. Então, realmente nós somos de Deus, somos os devotos do seu reino. Então, as dificuldades que nós temos no mundo, por quê? Porque o mundo é novo. Se nós queremos continuar no mundo novo, passar por um mundo revelador, e a felicidade vai tomar mais forma, a felicidade que nós temos aqui é muito difusa, não diria uma canção antiga, né? Para nós termos uma felicidade menor, nos envolvermos
quanto a terra, que vai ter a própria companhia física, né? E o homem espiritual, que acompanha, então, essa trajetória da terra, com caminhos diversos, não é? Dentro dessa galáxia que nós conhecemos, mas que ela vai ser disputada no seu eixo por uma outra segunda forma de vida. Então, o planeta vai receber a sua transformação. Isso aconteceu com a Terra, como aconteceu nos mundos superiores. Tem espíritos sábios, depois da Terra, depois dos mundos regeneradores, depois dos mundos felizes, depois dos mundos felizes, e dos mundos celestiais. Né? Os mundos dos espíritos puros, onde o nosso corpo espiritual é diáfano, somos espíritos iguais que podem participar ou ver ou ter essa relação entre si. Né? Então, essas criaturas vão ver Deus ou vão ver os espíritos superiores e vão realizar as suas obras através do seu conhecimento e da sua experiência. Isso é passado deles. Mas nós estamos aqui através dos conhecimentos, do evangelho, da parte moral que Jesus trouxe para nós, para que nós nos transformemos pelo Deus e saber do seu conhecimento. Né? Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. Temos que aproveitar a oportunidade, né? Porque não são muitas, não. Vamos lá, Eugênia. Não, esse amor faz com que nós nos lembremos da nossa condição humana. Porque muitas vezes nós esquecemos da nossa condição. Como você mesmo disse, às vezes as pessoas estão no apogeu da glória, da sua. Estou no topo do seu orgulho. Exatamente. E acho que eles esquecem que são humanos, né? Então a dor muitas vezes vem justamente para te lembrar da sua condição humana, que você é um ser humano. Você não é uma pessoa, não é um Deus, não é uma pessoa. Ainda não. Não é. Vai demorar muito. Vai demorar. Meus irmãos, é isso mesmo. E hoje eu estava aqui, vocês estavam conversando e eu estou me lembrando, uma das maravilhas da tecnologia, que é essa internet, por exemplo, que está ajudando, inclusive, um trabalhinho simples como o nosso, sem maiores pretensões, ele atravessa as fronteiras. Sabe onde nós somos assistidos simultaneamente? Na Alemanha. Tem um grupo de estudantes, né, que nos acompanham aqui na internet, são alemães estudando português, e eles ouvem as nossas palestras para não só treinar a língua, ouvir os brasileiros falando no seu dia a dia, como também estão querendo entender um pouco mais dessa doutrina. Olha que coisa interessante. E nesse instante, os nossos irmãos lá de Düsseldorf estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Isso não é maravilhoso? Tá vendo? Porque o Espiritismo disse que tem uma revolução nos telhados, não é isso? Os telhados eram as antenas de rádio, né? Hoje o Espiritismo é divulgado por televisão, rádio e tal. E agora, com a internet, mais ainda. Mais e mais companheiros estão realmente acessando os sites especializados, ouvindo as palestras especializadas. Isso, gente, é o momento. É o momento realmente de despertar. Quer dizer, chegou o momento da humanidade receber um pouco mais. E se livrar disso daqui, se livrar de egoísmo. Realmente lembrar que nós estamos numa aldeia global, que somos todos seres humanos. Que nós somos filhos de um mesmo Pai, Deus, não é isso? E que um dia nós teremos que realmente vibrar e pedir para que o Evangelho de Jesus seja implantado definitivamente no planeta como única solução para a gente buscar a paz e o progresso verdadeiros. Porque senão nós vamos ficar também iludidos, não é isso? Enquanto nós tivermos várias facções, achando que um caminho é melhor que o outro, nós estaremos também iludidos. Nós temos que realmente nos conscientizar de que somos filhos de Deus e que o Evangelho, na sua simplicidade, sem as cores divisionistas, sectaristas, é o caminho para todos nós. Temos que reconhecer isso. Exatamente. Mas é um dia de cada vez, dá o primeiro passo, o que está encaminhado, eu já não vou conseguir, então deixa para lá. Então, a pessoa tem que muito mesmo saber essa realidade nossa como criaturas que estão em evolução. Mas dá o primeiro passo, dá o primeiro, subir o primeiro degrau, que a partir daí fica muito mais fácil. Senão as pessoas acham que é tão difícil tudo isso, eu sou orgulhoso mesmo, então não vai dar certo, deixa para lá. E sabe,
E entra na derrota, né? Isso. E sabe, você tem que derrotar. Isso. E a doutrina, ela é maravilhosa porque ela nos ajuda nesse sentido. Eu ensino o Evangelho, não é ele que você falou no instante, né, nem na criatura, mas estudar o Evangelho e agir no Evangelho. E muitos de nós ainda estamos muito longe. Né? Você falou da vontade de Deus. Né? Exatamente. Você vê que a gente conhece. Muito importante isso que a Sandra levantou. Quer dizer, não é para a gente ficar apavorado perante esse quadro. Exatamente. Não, muito pelo contrário. O Espiritismo é esperança. Ele vem dizer o seguinte: olha, vocês terão novas chances, novas oportunidades. Vocês têm a eternidade pela frente, porque nós somos imortais. Mas, gente, temos que caminhar. Não podemos ficar parados, nós temos que caminhar. Nós temos que fazer um pouco de cada vez, mas temos que fazer. Tá? Não podemos estagnar. Senão vem a dor, vem tudo isso aqui, nos chicotear. Para quê? Para que a gente caminhe, tá bom? Não é porque também eu vou ser uma pessoa que trabalha, eu vou ficar com câncer, eu vou ficar doente, não. Mas no progredir das minhas ações, no meu dia a dia, que eu não faço maldade, é claro que eu vou ter que fazer alguma coisa para me aguardar, né? O meu chamamento vai ser talvez essa dor, né? Nem a morte, a morte é passada. Mas uma dor maior, ele vai ter que aprender, vai ter que aprender. Mas o que o Espírito não tem tempo, mas felizes que estão esperando. Exatamente. Jesus está falando mais a 10 mil anos. Pois é, e ele está esperando. E ele garantiu que nenhuma ovelha ia se desgarrar do rebanho, ia se perder, ele ia recuperar todas, entendeu? Então, é isso que o Espiritismo vem nos trazer, essa doutrina maravilhosa, essa esperança. Nós, realmente, vem acender em nós essa esperança, porque senão a gente realmente cai na derrota. Ah, não. Paciência e tempo. É isso aí, meus irmãos, é isso aí. Eu acho que acontece que nós, na verdade, usamos o verbo errado. Porque nós temos que dizer, eu sou assim, eu não sou assim, eu Estou assim, é temporário, é verdadeiramente. Por quê? Porque nós estamos condenados a evoluir, gente. Se a gente se recusar a evoluir, o que acontece? Nós seremos açoitados, nós seremos compelidos a evoluir. Exatamente. Percebe? Aqui ou em outro lugar, nós teremos que trabalhar pela nossa evolução. Nós estamos condenados a evoluir. É isso aí, graças a Deus. Então, mais uma vez, fiquem na paz, que o Pai fortaleça a todos e que dê força para a gente trabalhar todas essas coisas em nós e abrir novos caminhos, novos horizontes. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos voltando então à nossa condição anterior, voltando a Deus, o nosso pensamento, agradecendo por esses momentos de aprendizado. E vamos estender esse nosso estado de alma através das nossas vibrações para todo o nosso planeta, para todo o planeta Terra que nos acolhe, esses momentos de paz, de reflexão, de meditação que nós estamos passando, que passamos e ainda vamos levar para a nossa casa, nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Vamos mentalizar todos esses irmãos nossos que não tiveram ou não têm a condição ainda de receber a luz do Evangelho do Cristo, para que Deus, na sua infinita bondade, através de todo o ceareiro do Cristo, que possa levar a oportunidade, abraçando esses irmãozinhos, colocando esperança nos seus corações, colocando condição para que todos, de uma forma ou de outra, consigam absorver a sua justiça, a sua bondade infinita, a sua misericórdia, para que possam se recompor das agruras, da luta, da vida, dos reveses, das dificuldades que nós sabemos que impera no mundo, que é uma divisão tão grande entre todos os nossos irmãos em humanidade, uns ricos, uns pobres, uns doentes, uns com alegria, com saúde. Nós sabemos a diversidade que existe de condição entre os seres humanos e sabemos também o porquê disso, graças às luzes que nós recebemos dessa doutrina abençoada de Jesus, que chegou até nós, considerando as causas, considerando os efeitos, sabemos das causas que prendem as pessoas em suas dificuldades, para que elas possam acordar, para que saibam que é necessário, às vezes, o sofrimento, as decepções,
Que Jesus ampare e proteja todos os nossos irmãos em toda parte desse nosso mundo, envolvendo todos os homens, aqueles que têm condição de mando, os governadores, os administradores, os imperadores, de acordo com a situação política de cada país, que todos eles possam ser envolvidos por Jesus nesse momento, colocando muita luz no coração dessas criaturas, que eles possam transmitir a bondade, a mansuetude, muita paz, que possam distribuir os recursos que o Pai lhes concedeu através da inteligência e do poder para minimizar as dores de tantos irmãos nossos que sofrem nesse nosso mundo. Vamos vibrar também pelos irmãos nossos que estão nos hospitais nessa noite, colocando lá no coração desses nossos irmãozinhos essa esperança que nós falamos ainda há pouco, fortalecendo todos eles, pedindo atuação sempre bondosa e constante dos amigos espirituais, dos nossos médicos da espiritualidade, fortalecendo nossos irmãozinhos para suas novas provas, mesmo através da sua recuperação. Isso será grande lição para que esses irmãos sejam orientados na nova vida que terão após essas dificuldades que nós sabemos que tanta gente atravessa nesse momento, pedindo a nossa Mãe Maria de Nazaré que esteja no leito de cada irmãozinho nosso nesses hospitais, abraçando cada um deles. Vamos vibrando por todas as famílias, por todos os lares, pedindo que a paz se instale através do conhecimento também do Evangelho e da sua vivência principalmente. Vamos vibrando pela nossa juventude, pedindo a Deus e a todos os espíritos jovens do espaço, também que estão junto desses irmãozinhos, orientando-os, envolvendo eles carinhosamente, para que eles não caiam nos vícios, nas drogas, e possam retardar sua caminhada evolutiva no planeta. Vibramos também pelos irmãos que se encontram cumprindo suas penas, pelas suas ações infelizes, mas que também têm a oportunidade como filhos de Deus de se recuperar, e que durante o sono físico eles possam receber muito esclarecimento, que a paz possa estar com eles também, para que haja um discernimento, para que não haja revolta, que Jesus ampare e proteja todos eles. Vamos vibrar, meus irmãos, também pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todas as pessoas que estão conosco nessa jornada evolutiva que Deus nos colocou, aquelas criaturas que nós amamos tanto, são consanguíneos, mas são espíritos, nossos irmãos que estão conosco no lar para crescer conosco. Que Jesus ampare e proteja todos eles. Vamos vibrar por todos os trabalhadores, os voluntários da nossa casa, que Jesus dê bastante apoio, muita sustentação, para que os nossos trabalhos não sofram continuidade. Que tudo aquilo que nós pudermos fazer a favor dos nossos irmãos, que possam ser feito através da boa vontade e do auxílio constante desses irmãos, aos quais nós agradecemos tanto. E possamos ter uma semana de muita paz, de trabalho, de estudo, tendo a certeza no coração que realmente nós somos filhos de Deus. E Deus estará conosco, assim como estão os espíritos amigos, os nossos anjos guardiões, e todos aqueles que nos acompanham aqui na nossa casa. E assim nós vamos voltando a esta sala, pedindo a Deus que nos abençoe, agradecendo aos amigos espirituais, e pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual, para dar por encerrado o nosso trabalho até essa parte. O trabalho vai continuar através da assistência espiritual, e nós pedimos que todos mantenham silêncio, mantendo o padrão vibratório, e que as nossas vibrações também sejam encaminhadas, assim como os fluidos salutares, para esses irmãozinhos nossos que vieram aqui hoje para receber o seu tratamento também, junto com esses amigos espirituais, que todos possam se recompor, ganhar bastante força, e que Jesus ampare, proteja e ilumine o caminho deles, como nós pedimos que ilumine o nosso. Graças a Deus.